Gravando, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando oficialmente mais uma capelinha do nosso Capiguá. Tudo bem com você aí do outro lado? Queria desde já dar o meu salve aqui pro pré-3. Olha, até enrolou aqui minha língua, né? Pro pré-3, pro pré-4 que tá assistindo a gente, pro pré-5 também. Para o primeiro ano, na verdade, segundo ano, terceiro ano, quarto e quinto ano, sejam muito bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui hoje, e a gente tem um cenário um pouco diferente hoje, vocês já vão ver de perto qual que é esse cenário, o que tem a ver com a nossa capela, vocês vão ver que tem uma carruagem aqui, que ela tá aí relacionada com que história da Bíblia, né? Que história é essa que tem uma carruagem? Isso a gente vai ver já já. Mas antes da gente começar, eu queria cantar uma música com vocês. Então vamos colocar a primeira música do dia. Solta aí pra gente, Henrique, a gente vai cantar juntos aqui. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama, não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama, não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. É isso aí, Jesus ama a cada um de nós. E vamos lá para a nossa história então. Vamos fazer uma oração antes, né? Você que está aí na sua sala de aula, feche seu olhinho. Vamos se concentrar por um momentinho para a gente falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, nosso Pai do céu. Muito obrigado, Pai, por essa capela que a gente está aqui tendo, essa oportunidade da gente aprender mais sobre as histórias que tem na Bíblia. Que o Senhor nos ensine agora, que essa história possa ser uma bênção e que essa aula possa ser uma bênção também para os meus alunos que estão aí nas suas salas de aula. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, gente, eu já vou me posicionar aqui, né? Porque na história de hoje, o nosso personagem, ele tinha uma bela de uma carruagem. Nossa, mas pensa numa carruagem bonita, né? Ó, desde já agradeço a professora Nayara, hein? Que fez para nós essa carruagem maravilhosa. E nessa carruagem, o que esse personagem fazia, gente? Ele sentava, né? Se acomodava ali. E aí, quando ele sentava e se acomodava, ele pensava assim, bom, agora a gente vai conquistar mais um território. Por quê? Porque esse homem da nossa história, ele era um conquistador. Ele era um cara que ele ia para outras terras distantes para poder conquistar elas para o povo dele. E o nome dele era Naamã.
Ele era ali um dos chefes, entendeu? De todo o exército. Inclusive, ele tinha uma mente muito brilhante para ele conquistar novos territórios. Só que assim, né, nas guerras que ele ia, ele era muito bem sucedido, né? Ele ia lá com sua carruagem, levava mais uma galera junto dele, né? Ó, ele trazia mais um pessoal todo para eles conquistarem esses novos territórios. Só que um dia, esse sucesso todo que ele estava tendo, essa fama toda que ele estava tendo, ela foi, ó, por água abaixo. Sabe por quê? Porque chegou um dia em que ele teve que, ó, sair da carruagem. Por quê? Porque ele não tinha mais condições de conquistar novos territórios. E sabe por que ele não tinha mais condições de fazer isso? Porque ele não estava mais nada bem. Ele estava doente. Ele não estava bem. E na doença dele, ele começou a perceber que ele não ia mais conseguir fazer o que ele fazia antes. E com isso, né, certo dia, o rei falou assim para ele: Naamã, é o seguinte, o rei inclusive tinha deixado dentro da carruagem dele, escondido, uma carta. Nessa carta, o rei tinha especificado que ele tinha que levar essa carta, certo? Para uma outra localidade, para que quando ele chegasse lá, em busca de uma cura para a doença que ele estava tendo, essa carta dissesse quem ele era, a importância dele. Essa carta mostrasse que ele era um cara importante e que ele era um cara que precisava ser cuidado porque a doença dele não tinha cura. Vocês querem saber qual que era a doença dele? Vamos falar aqui para vocês. Certo dia, gente, Naamã acordou. E aí ele foi lá, se espreguiçou, né? Se espreguiçou bem assim. E aí, quando ele abriu os olhos, sabe quando você tá acordando, né? Abrindo os olhos, né? Um monte de remela, aquele negócio assim, né? O olho não abre direito. Até que ele limpou o rosto, né? E tal. Quando ele olhou, ele tava diferente. O corpo dele tava cheio das manchas. Ele estava manchado, e daí ele falou, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele lembrou que o que ele estava passando, né, o que ele estava vivendo no corpo dele, na verdade não era uma mancha qualquer, era uma doença que na época não tinha cura, era lepra. E aí ele falou, nossa, agora eu nunca mais vou poder fazer nada, porque quem tinha lepra, as pessoas detestavam. As pessoas, inclusive, não gostavam nem de chegar perto. Quando ele chegava perto de alguém, a pessoa já falava, sai daqui, seu imundo, seu sujo, você vai me passar essa doença. E aí ele falou, nossa, e agora? Como é que eu vou ficar no meio do povo? Como é que eu vou guerrear? Como é que eu vou conseguir cuidar da minha nação? Não tem mais como, eu nunca mais vou poder usar a minha carruagem. Nossa, daí ele ficou triste. Aí ele chorou. E pensou assim, e agora o que eu vou fazer? Não tem mais solução para a minha vida. A minha carruagem eu nunca mais vou poder usar. O meu emprego eu vou perder. Porque como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora? Como é que eu vou sustentar minha família? Se eu não posso chegar perto das pessoas? E ali, triste, ele escutou a opinião de uma pessoa. Que era, na verdade, uma pessoa muito conhecida. Uma pessoa que morava na casa dele. Você já viu uma pessoa que você conhece há muito tempo, e às vezes ela até fala alguma coisa, a gente não dá bola, a gente não escuta, né? Às vezes a gente até finge que não escuta, né? Fica assim, lá, não vou te escutar não. E aconteceu que essa menina, ela morava lá na casa dele, e ela ajudava lá, ela trabalhava lá, né? Ela era uma serva, ela servia ali a família dele. E com muito contato, né? Ela vira e mexe, estava falando para ele assim, olha, tem uma cura para você. E daí ele ficava assim, não acredito nisso. Como assim tem cura? Né? Eu tô cheio de doença, essa doença ela é incurável. E a menina insistia em dizer, não, tem uma cura sim. Você precisa ir atrás de um homem. Até que um dia ele deu ouvidos para ela, falou assim, que homem que é esse? Então, me conta aonde que ele mora, que eu quero ir lá na casa dele. E daí ela falou, não, vai lá, o nome dele é Eliseu. E lá ele foi, falou, quer saber, eu vou procurar esse Eliseu.
E lá ele foi, ó. Foi procurar o Eliseu. E aí ele voltou a usar a carruagem dele. Né? Ele falou, bom, vou usar minha carruagem. Então, eu chego lá e aí eu dou para ele, né, a minha carta, falo da minha importância, mostro que eu não sou qualquer pessoa e ele vai me atender assim, ó, estralando o dedo. Estralando o dedo, ele vai solucionar o meu problema. E aí ele foi, né, ele chamou mais uma pessoa para ir com ele, né, mais uma pessoa para ajudar ele lá. E lá foi ele, né, voltou para a carruagem, pegou, sentou, preparou os cavalos antes, né, ele viu ali se os cavalos estavam bem tratados, né, se eles iam aguentar bem a viagem e tal, daí ele foi. Aí ele sentou na carruagem dele, e lá eles galoparam, ó, mas galoparam muito. E foi uma viagem longa. Mas quando ele chegou lá, ele falou assim, bom, agora eu vou bater na porta desse homem, né? Vou ver se ele está em casa, vou ver se ele me atende finalmente. Né? É necessário que ele me atenda. Ele precisa me atender porque ele é minha última esperança. E lá ele foi. Ele saiu ali da carruagem decidido de que ele iria achar a solução para o problema dele. E foi ele então, né, para bater na porta desse homem. Chegou lá, gente, e ele olhou para aquele casebre, né, aquela casinha de madeira. Pensou ele, né, Malemar ele sabe nos palácios que eu já morei, né? Só que ele falou assim, bom, ele é minha única esperança. Então, quer saber? Eu vou bater na porta desse homem, porque por mais que ele more no casebre, vai que ele realmente consegue, né, consertar a minha vida. E aí ele foi. Eliseu! E aí ele chamou. E aí, passou o tempo, ele até estranhou, ninguém saiu para fora. Aí ele falou, ué, o que está acontecendo? Ninguém quer me entender? Será que eles sabem quem está falando com eles? E daí ele foi de novo, bateu. E bateu mais forte. E daí pensou, poxa, esse cara tem que me atender logo. Isso é um desaforo. E aí ele até colocou a orelha assim, ó, na parede, para ver se tinha alguém na casa. Aí depois, né, de ter colocado a orelha já na parede da casa e não ter escutado ninguém, ele já estava pensando em desistir, né, e andando de um lado para o outro, pensando assim, não sei não, acho que ninguém vai me atender aqui. Os caras estão nem aí para mim, ó, nem aí para mim. Eu tô achando que não vai dar certo aqui. Aí ele tentou uma última vez. O meu mestre Eliseu falou para você ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. E ele escutou aquilo e quase não acreditou. Como assim, Rio Jordão? Me lavar 7 vezes no rio sujo, imundo, todo cheio de doença e micróbio? Isso é um absurdo. Ele tinha que ter mandado aí para os melhores rios que existem. Para os rios lá da minha terra, que são coisa linda, o pessoal sai nadando até no rio, tão limpo que é. E aí ele falou assim, quer saber? Eu não vou fazer nada disso não, eu vou embora daqui. Sei que eu estou perdendo meu tempo. Você acha que ele sabe o que ele está falando? Eu sou um cara rico. E daí que eu estou doente? Ele nunca viu o meu histórico, não? Que absurdo. E daí ele foi embora. Foi embora. Até que quando ele chegou de volta na carruagem, ele já estava sentando, né, para ir embora. Desconsolado pelo que aconteceu. Aí o servo dele chegou e falou o seguinte para ele, né? Falou assim, mas vem cá, o servo dele falando para ele, né? Mas vem cá, Naamã, se ele tivesse te pedido um negócio muito difícil, vamos supor que para você vencer a sua lepra, você tinha que vencer mais uma outra grande batalha gigantesca que você nunca venceu na vida, tivesse que fazer uma coisa super difícil, e aí, você não faria? Aí ele pensou, né, ficou pensando assim, falou assim, não, eu faria sim.
Se ele tivesse pedido para fazer alguma coisa, eu faria. Né? Mesmo que fosse uma coisa muito difícil. Então, por que não tentar ir lá e mergulhar no rio? Ah, mas daí quebrou com ele, né? Aí quebrou com as pernas dele, daí ele falou, quer saber? Eu vou lá nesse rio então, porque é um negócio simples, né? É só mergulhar. Vai que, né? Vai que cola, né? Vai que dá certo. Aí foi ele pro rio. Aí, gente, ele pensou assim, né? Eu vou é nesse rio. Eu vou é nesse rio, porque vai que dá certo, né? E aí foi ele, né? Saiu do cavalo, né? Deu ali o carinho finalzinho pros cavalos dele. Falou assim, ó, fica aqui que eu já volto, né? E lá foi ele. E chegando perto do rio, ele falou, quer saber, cara, eu vou entrar nesse rio. E ele começou a marchar em direção ao rio. Marchar em direção ao rio. E a água foi, ó... Nossa, e a água tava fria, hein? Tava boa a água não. Tava fria, ele... Ai, mas nossa, já começou a se arrepender, né? Aquela água fria. E ele foi e mergulhou até o pescoço. Até o pescoço ele ficou ali. E aí ele falou, agora... Que mergulhar, né? Fazer o quê? E aquela sujeiraiada, ele olhava para um lado, olhava para o outro, só dava sujeira. Começou a embrulhar o estômago dele de nojo. Né, ele pensando tanto de micróbio, tanto de sujeira. Mas ele também lembrou, bom, ele falou para mergulhar 7 vezes, então deixa eu tentar, né? E lá foi ele. E mergulhou a primeira. E aí, gente, ele levantou. Nossa, e ele já estava bem mais sujo, né? Já foi... Ai, ai. E aí pensou, ainda falta 6. Misericórdia. E lá vai mais uma. E, gente, ele levantou pela segunda vez. Nossa, já tinha sujeira por tudo canto é lado. Falou, credo, isso aqui é muito sujo demais da conta. E aí ele pensou, bom, agora só falta 5, né? Eu falei, não, então vamos lá, mais uma. Aí, gente, ele ergueu. Nossa Senhora, agora já estava se sentindo imundo, né? Ainda faltava mais 4. Só tinha mergulhado 3 ainda. É isso, né? É isso. E lá foi ele para mais um mergulho. E aí, gente, ele levantou. Credo! Que horror! E aquela sujeiraiada toda dele, mas pelo menos agora falta pouco. Né? Agora falta pouco, tá perto. E lá foi ele para mais um mergulho. E levantou de novo. Nossa! Quanta sujeira! E levantou de novo e falou, bom, agora só falta pouco, falta só 2. E aí ele esfriou a cabeça, literalmente, né, que tava um gelo, e foi para mais um mergulho. E lá ele levantou, gente. Levantou ele. Nossa, mas era muita sujeira mesmo. Mas ele pensou, agora, graças a Deus, é a última. E lá foi ele pro último mergulho. E aí, gente, Naamã levantou pela última vez. Oh, o milagre aconteceu. Ele estava limpinho. Uau, a pele dele nunca tinha sido tão bela, tão clara, tão de bebê. Olha, macia, igual pele de criança. Ele ficou impressionado, falou assim, é verdade? Eu estou curado. E aí eu imagino que ele saiu correndo pelo rio. Eu estou curado. E aí, galera, que aconteceu o seguinte. O Naamã ficou curado e ofereceu para o Eliseu uma grande quantia de dinheiro, de riqueza. Só que o Eliseu falou assim, não posso aceitar isso, porque foi Deus que te curou, não foi eu que curei você. Só que, depois de um tempo, o servo de Eliseu, o Geazi, que vocês viram lá, saindo para fora da porta, né, e falando que era para mergulhar no rio, ele pensou de novo, e ele saiu correndo desesperado, falando assim, quer saber? Eu vou lá atrás desse tesouro. E ele saiu correndo, e foi atrás do tesouro que o Naamã tinha prometido. E aí o Geazi saiu de lá, gente, não acreditando no tanto de dinheiro que tinha nas mãos dele. Ele saiu até perdendo moeda, era tanto dinheiro. É uma loucura. E aí ele percebeu que ele era rico. E aí, galera, sabe o que foi que aconteceu? Chegando em casa, Geazi todo feliz, né, todo contente.
E aí que Eliseu foi conversar com ele. E Eliseu tinha descoberto tudo. E aí, galera, Eliseu descobriu realmente tudo. E quando ele olhou para o corpo dele, ele estava com a mesma lepra de Naamã. Então, crianças, o que a gente aprende com essa história? Em primeiro lugar, a gente tem que aprender a confiar, mesmo quando a gente não está enxergando as coisas acontecerem. Vocês viram quanto mergulho Naamã deu naquele rio, no Rio Jordão? Foi muito mergulho, era tudo muito sujo, tudo muito esquisito. Mas ele confiou que ele ia ser curado, mesmo sem ele ver o resultado, a princípio. A gente tem que confiar, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as coisas não estão indo nada bem. A gente tem que confiar que Deus tem o melhor para nós. E segunda lição que a gente tira dessa história, a gente tem que ser honesto. O Geazi, o servo lá do profeta Eliseu, ele achou que o tesouro poderia ser dele, sendo que não foi ele que fez aquele milagre, foi Deus. Então ele estava sendo desonesto e Deus deu para ele o que ele merecia. Ou seja, ele ficou com a doença do Naamã e não com a riqueza do Naamã. Por quê? Porque Deus não gosta de desonestidade. Será que a gente tem sido honesto na nossa vida, no nosso dia a dia? Quando a gente está em casa, ou a gente tem mentido para o pai, para a mãe, a gente tem falado alguma coisa que não é totalmente verdade. A gente tem que lembrar que Deus, ele ama honestidade e ele detesta a desonestidade. Vamos para a nossa musiquinha, então? Musiquinha da nossa capela. Vamos lá para a música final. Vamos para a musiquinha de Naamã, gente. Essa é a história de um homem bem doente, que para se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou para mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. Muito bem, crianças, esta é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que para se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou para mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou. Gostei de ver, crianças, o devagar foi muito bom. Mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que para se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou para mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus curou Naamã. Aê! Então, crianças, vocês viram que com essa história a gente aprendeu que a gente tem que confiar mesmo quando a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo, porque Deus está cuidando da gente, e a gente tem que ser honesto. Vamos orar então, para Deus ajudar a gente a confiar mesmo quando está difícil,
e a sermos honestos no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, amado Pai, estamos aqui nessa capelinha. Pai, para te agradecer porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa vida, mas também para te pedir que a gente possa estar atento à sua voz, quando o Senhor falar com a gente, que a gente consiga escutar, que a gente seja obediente, mesmo quando a gente não vê que as coisas vão dar certo, Pai, que a gente confie, que o Senhor tem tudo de melhor para nós. E nos ajude também a sermos honestos. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!